Um dos enunciados, amanhã vai chover, é ancorado na ideia de que eu vi na previsão do tempo. Como é que a previsão do tempo sabe que vai chover? Né? Então, se pretende que essa previsão do tempo seja feita utilizando critérios científicos. Então, como é que esses critérios científicos diferem dessas outras proposições de conhecimento? Assim como muitas delas, elas são um modelo, né? Um modelo matemático, no caso que eu tenho a representação de vários elementos que foram observados, né? E também tem não só essa questão do modelo da representação, mas da experiência, né? Porque foram observados ao longo de vários anos, né? 30 anos, pelo menos, para ter uma base assim, e a partir desse modelo criado, né, eu consigo mais ou menos prever que amanhã vai chover ou não vai chover, assim como aquele bebê, né, ao bater nos bloquinhos várias vezes, chega uma hora que ele diz, não, acho que se eu bater no bloquinho vai cair, né? Claro que pode ser que não caia, talvez os bloquinhos tenham um peso diferente, ou sejam ligados por um imã, sei lá, alguma coisa assim, que o modelo não vai funcionar como o bebê pretendia, assim como a previsão do tempo. Mas, enfim, eu tenho esse modelo, essa representação, a partir do qual, né, eu posso realizar essa afirmação. E como é que foi construído esse modelo e por que ele é diferente, então, portanto, dessas outras maneiras de conhecer? Né? Primeiramente, eu tenho a ideia de um recorte do objeto que vai ser investigado. Então, eu construí esse meu objeto clima, né? O que vem a ser o clima, o que faz parte do clima, o que não faz parte do clima. Por exemplo, será que a junta da minha avó tem uma influência realmente no clima ou não? Será que eu medir não sei, a quantidade de grama faz diferença ou não? Então, né, teve todo esse processo de identificar quais são os fatores que realmente influenciam esse clima, né, que faz ou que não faz parte daquilo. E isso é uma das características do conhecimento científico, né, essa ideia de dividir um problema grande em pequenos pedaços, né, em diferentes partes. Vem lá do Descartes, né, de pegar uma coisa complexa e dividir em parcelas mais simples, né, e isso até muitas vezes é uma fonte de crítica da ciência, né, se a gente pega, por exemplo, na própria medicina, né, tem o cardiologista que cuida do coração, o pneumologista que cuida do pulmão, né, e cada especialidade separada, né, e justamente uma das críticas é essa falta de uma visão mais holística, né, que veja justamente o conjunto. Mas a ciência ela funciona a partir dessa ideia, né, de recortar em pequenos pedacinhos para depois, então, eu conseguir construir esse modelo e, a partir disso, torná-lo mais complexo, né, inserir mais fatores, enfim, e outros elementos assim. Bom, um outro propósito, então, tive, né, já essa identificação dos fatores que influenciam no clima ali, e também uma identificação de definições compartilhadas, o que vem a ser cada um desses fatores, né, de como é que eles vão ser medidos, por exemplo, né, como é que eu vou medir o relevo, em qual unidade, ou a umidade também, né, a pressão, da mesma maneira, será que os instrumentos são os mais precisos, ou não? Será que existe um problema no instrumento em si, talvez, né? Uma história, por exemplo, né, quando o Galileu estava, enfim, os seus experimentos, né, comentou justamente a ideia de que a Terra girava ao torno do Sol, ou de que a Lua girava em torno da Terra, né? Uma das críticas diziam que o telescópio dele tinha um problema, né? Então ele teve que montar todo um sistema, um telescópio novo que permitisse, né, uma maneira de identificação que permitisse a ele contrapor essas críticas que o problema estaria no telescópio, né? E a partir disso, então, identificar lá que a Lua tinha crateras, enfim, e outros elementos. Por um outro lado, né, eu tenho também nesse modelo a ideia de uma intenção, de um registro ao longo do tempo, que eu já comentei, né? Mas uma intenção no que eu vou estudar ali, né? Então, não é uma observação ao acaso ou aleatório, eu tenho essa pretensão de justamente definir um problema específico e trabalhar em torno disso, né? E a partir dessa definição, né, e da identificação desses valores, eu vou ter uma série de enunciados que vão permitir eu testar e discutir diferentes hipóteses, né, de como é que o clima influencia. Bom, será que a pressão estando baixa eu tenho mais probabilidade de chuva ou não? Será que a pressão estando alta eu tenho maior probabilidade ou não? Enfim, ir testando essas diferentes hipóteses e essas diferentes teorias que possam vir a ter, né, sobre o clima, resolvendo algumas controvérsias, né? Ou seja, coisas que a gente não sabia, que, no final, eram contestados, cada um tinha uma opinião. Ao longo do tempo em que eu consigo realizar essas definições e realizar esses experimentos, né, as coisas vão mais ou menos se sedimentando, digamos assim, né, em certas verdades provisórias, né? Claro que pode acontecer de um tempo depois. Um exemplo é a teoria da relatividade do Einstein, né, que pôs em questão toda a geometria que veio antes, e a física newtoniana, né? Então, a ideia de, por exemplo, que duas retas paralelas nunca se cruzam com a teoria da relatividade, isso foi questionado. E aí se criou, né, uma nova construção teórica que explicasse melhor essas outras
elementos, né, e explicasse melhor os fenômenos do que a que eu tinha até então, assim como várias outras, né? Por isso que várias outras revoluções científicas nesse sentido, né, nos termos que o Thomas Kuhn, que é um autor que vai buscar discutir como é que a ciência acontece, né? E uma outra diferença desse tipo de conhecimento científico é que ele vai trabalhar com questões que possam ser refutadas. Então, a maneira que eu vou construir os enunciados, eu tenho que estabelecer hipóteses em que eu possa dizer que determinada condição é falsa, né? Por que isso? Porque é muito difícil de eu afirmar uma condição verdadeira, né? Porque qualquer um exemplo à parte serviria para refutar aquilo tudo. Então, eu vou trabalhar indicando hipóteses que sejam falsas, né? Ou que sejam possíveis de ser falseadas. E assim eu vou criando, respondendo, né, essas questões com probabilidades para eu criar esse meu modelo matemático, né, de como é que funciona o clima, por exemplo. E na medida que essas diferentes hipóteses vão sendo testadas, que essas diferentes controvérsias vão sendo resolvidas, né, e que eu vou adquirindo mais e mais dados observacionais e dando o corpo ao meu modelo, a coisa vai ganhando uma musculatura maior. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, né, esse tipo de conhecimento se torna mais especializado e menos pessoas têm tanto acesso quanto interesse na discussão, né, sobre se vai chover amanhã. Dificilmente alguém, talvez, resolveria estudar física, meteorologia, para debulhar todos esses sistemas aí para fazer a sua própria previsão do tempo, por exemplo. Né? É mais fácil confiar naquela previsão que existe ou em outros elementos, né? Então, isso é um outro caráter do conhecimento científico. Ele vai se tornando mais especializado e mais hermético, no certo sentido, né, de que menos pessoas se engajam, né, nesse tipo de discussão. E, por um outro lado, uma coisa que é muito importante dizer, né, é que esse conhecimento ele não é mais válido ou mais verdadeiro ou melhor que os outros, né? Ele simplesmente mobiliza os elementos diferentes que tornam mais consistente. O que seria algo mais consistente, né? Algo que seja mais estável em responder a diferentes críticas. Aquilo continua, de alguma maneira, se sustentando, continua sendo válido, né? Apesar dessas críticas. Isso só acontece porque uma das características principais desse conhecimento científico é que ele é baseado nesse modelo de discussão, né? Ele tem que estar sempre aberto à discussão. No momento em que eu fecho a questão, aí já deixa de tratar de ciência, né? A gente está trabalhando com um dogma ou com algum outro elemento. Então, eu coloquei algumas imagens aqui para a gente identificar características, né, desse tipo de conhecimento científico que vão diferir dos outros tipos de saber, né? Primeiro, então, como eu ia comentando, essa ideia da discutibilidade, essa proposta de que eu sempre tenho alguém que está fazendo uma proposição e, ao mesmo tempo, buscando diferentes críticas ou elementos que possam vir a rebater isso, né? Como se fosse um jogo de duas caras, né? Alguém que está falando uma coisa, ao mesmo tempo buscando fazer esse papel de advogado do diabo, né? E, a partir disso, então, tornando, ou de alguma maneira, tornando mais específico, mais claro, esses diferentes enunciados, né? Fazendo com que eles sejam compartilhados entre todos de uma maneira mais uniforme, né? Tornando mais objetivo também nesse sentido. Um outro elemento que distingue, né, esse tipo de saber é que ele vai mobilizar uma série de elementos. Então, não é só uma pessoa falando a sua opinião, né? Um pouco essa imagem aqui do robô ali, né? Então, ele vai chover amanhã, ele vai afirmar que vai chover amanhã, não baseado na percepção de que o céu está nublado, mas pautado numa série de estatísticas de dados a respeito da pressão, do vento, enfim, que foram coletadas por muitas outras pessoas em vários outros lugares do mundo por muito tempo. Então, é como se ele vestisse essa armadura, né, de que eu não estou mais falando só com uma pessoa só que viu o céu nublado, mas com esse conjunto de dados, né, esse conjunto de cientistas também ao longo do mundo que está trabalhando nesse domínio, né? Então, com essa rede, digamos assim, né? E é por isso, então, que ele sempre vai puxar essas, né, como essa figura do guindaste aqui, uma série de referências, né, para se colocar contra os outros. É como se eu tivesse imagina, uma espécie de um ringue, assim, né, em que ele fosse chamar o irmão mais velho dele para se defender de algum certo sentido. Não, eu estou dizendo isso, mas o fulano de tal, do artigo tal, também disse, né, e aí, portanto, tem uma questão que se torna importante, né, nesse tipo de saber, que são as citações, né, que acabam sendo uma medida de quanto uma determinada pesquisa, enfim, é importante, né, pelo número de vezes que ela foi citada. E esses papeizinhos aqui, essa construção,
é porque esse texto, né, o texto científico em geral, ele é construído de uma maneira muito precisa, né? Então, eu tenho a ideia de imaginar quais são os diferentes elementos que existem ali, o objetivo, a justificativa ou a relevância social que ele vai ter, o método, né? Então, eu tenho essas diferentes partes já mais ou menos esquematizadas, né? E ele vai ser concatenado para ser bastante preciso nesse sentido. Então, é uma construção de um objeto também, né? Assim como eu estava comentando sobre a própria ideia de clima, né? Então, de construir o que vai ser entendido enquanto clima aqui, né? Que vai ser diferente de outros elementos, né? Que vão ser, enfim, objeto daí de outras ciências. E aí, então, se a gente pensar nos critérios de validade, né? Como é que se mede a validade desse tipo de conhecimento científico? Eu tenho texto que eu indiquei, inclusive, para vocês, duas esferas, digamos assim, né? Os critérios formais de validade e os critérios políticos. Então, em relação aos critérios formais, né? A ideia de um texto coerente, sem contradições, né? Assim como eu estava comentando ali naqueles papeizinhos, né? A construção desse texto de não existir uma contradição entre um termo e outro, né? Se eu digo eu vou fazer uma coisa, eu faço aquela coisa, eu não derivo para outro aspecto daquele meu tema, por exemplo. A ideia de consistência, ou seja, de que ele vai ser resistente a diferentes críticas, né? A ideia de sistematicidade, ou seja, para eu fazer um texto, eu tenho que procurar uma abordagem sistemática, ou seja, que dê conta de esmiuçar os diferentes aspectos que podem estar envolvidos naquele objeto, né? E debulhando assim um por um diferentes problemas que possam vir a ter, assim como eu estudar quem é que já escreveu antes a respeito daquilo, né, para eu de alguma maneira me inserir nessa discussão, não cometer os mesmos erros ou já partir da onde aqueles outros autores foram, né? A ideia de originalidade, ou seja, de sempre ser uma proposta nova e não uma proposta pautada em plágio ou pautada na tradição, né? Mas de ter algo original, por mais que o original seja alguma coisa muito ínfima, né? Como pegar um determinado aspecto, uma pesquisa que foi feita em um lugar e aplicar em um contexto diferente, né? Mas já é algo original, digamos assim, porque até então, nesse contexto aqui, não se conhece, né? A ideia de argumentação também, né? De o texto estar bem argumentado em relação às suas propostas, e essa ideia de objetivação. O que é objetivação, né? É eu buscar tornar o texto o mais objetivo possível, objetivo não no sentido de que ele é neutro, ou de que ele, mas no sentido de que essa linguagem que eu estou utilizando, ela vai ser compartilhada por diferentes pessoas e as definições que eu estou utilizando também elas vão ser compartilhadas por essas diferentes pessoas. Então, é tornar o texto claro, no certo sentido de que quem lê-lo vai poder entender o que eu estou me referindo em relação a cada termo, por exemplo, né? Por exemplo, se eu falo de turismo, as pessoas vão entender que eu estou falando de turismo, enfim, a partir de uma definição e não a partir de outra. Eu não estou, por exemplo, se eu utilizar a definição da OMT, eu estou incluindo, enquanto uma forma de turismo, as viagens a negócios. Se eu utilizar uma outra definição e restringe o turismo a viagens a lazer, eu já estou falando uma coisa diferente. Então, é justamente tornar isso especificado e claro dentro do meu texto, né? Então, esses são os critérios formais. Mas a ciência, ela também é feita muito a partir de critérios políticos, né? Ou seja, ela é feita dentro de um ambiente, né? De um ambiente social, enfim, em que a intersubjetividade ou a relação entre as pessoas tem uma influência bastante grande. Por exemplo, onde eu estou, né? Se eu estou numa universidade da Ivy League lá americana, talvez a minha pesquisa tenha uma recepção melhor do que se eu esteja numa outra universidade, no país do terceiro mundo. A facilidade de publicar, por exemplo, né? O modo como os pares se relacionam, o financiamento, as bolsas, enfim, tudo isso influencia nesse jogo, né? É um tipo de conhecimento que se propõe com uma relevância social também, então isso é sempre um critério. Se propõe como um conhecimento desinteressado, né? No certo sentido de que ele procura saber como as coisas funcionam e não tem uma finalidade prática em princípio, né? Como, por exemplo, desenvolver um novo produto já, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mais na ideia de conhecer como as coisas funcionam. Eu tenho também, né, por vezes, o argumento de autoridade, né? Então, aquilo que eu estava comentando sobre as citações, enfim, né? E de como essa autoridade também a gente vai poder entender como é que ela vai se estabelecendo, né? A partir de como é que ela vai se estabelecendo na medida em que diferentes estudos vão sendo feitos e aquele argumento que foi proposto inicialmente ele continua sendo válido, né? Ou seja, ele se torna consistente e aí então vale a pena recorrer
a esse diferente, a essa autoridade na área, digamos assim, né? E por um outro lado, né, um critério de validade do conhecimento científico, eu já comentei que ele sempre tem que estar aberto à discussão, né, ser discutível. Então a gente poderia fazer essa analogia, né, da ciência um pouco como essas crianças brincando aí nessa caixinha de areia, né, em que eu tenho aí os diferentes grupos de pesquisa, enfim, construindo seus diferentes objetos de pesquisa, né, o que eles vão estudar, e a partir de diferentes projetos e buscando testar teorias, testar hipóteses a respeito de como eu posso fazer essas diferentes coisas, né? E a gente percebe o quanto essas relações, alguns estão trabalhando em conjunto, outros individualmente, né? E isso tem um impacto no modo como essa rede toda vai se formando. Por fim, eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas de filmes e séries que vocês podem encontrar no Netflix que trazem essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? A primeira é uma comédia que saiu recentemente, que é o Não Olhe para Cima, em que ali é possível ver bastante claro, assim, né, esses critérios de validade do conhecimento científico e o quanto, muitas vezes, esses critérios de validade não são os mesmos, né, da mídia, por exemplo, ou dos políticos, e como eu tenho esse conflito nesse sentido. Mas é interessante também de ver ali essa própria algumas instituições que tem, né, dentro da ciência, como a revisão por pares dos artigos, né, o papel que o nome da universidade acaba tendo nessa importância, enfim, e outros elementos. Eu não vou comentar muito para não dar um spoiler aqui, né. O Homem que Viu o Infinito, por outro lado, é um filme que traz um indiano que descobre enfim, faz um avanço bastante grande na teoria matemática, né? E vai para a Inglaterra, então, e aí na Inglaterra tem toda essa busca por formalizar isso dentro de um campo de conhecimento científico, né? Porque ele disse que viu aquilo a partir de um sonho, alguma coisa assim, e aí então essa busca por formalizar como aquilo de um sonho pode ser formalizado e transformado em algo, digamos assim, de caráter, de um cunho mais acadêmico, né? E aí eu tenho aí também toda essa discussão sobre as diferentes maneiras como a ciência é construída e como se apoia, né, esses diferentes instrumentos de validação do conhecimento científico. E o Mindhunter é uma série que traz agente do FBI estudando o perfil de criminosos em série, né, e é bem interessante ver assim como é que eles vão desenvolver os protocolos de pesquisa, né, que eles vão fazer entrevistas com os diferentes serial killers, como é que eles vão procurar estabelecer traços em comum e comparações, né, em termos metodológicos também, como isso vai se definindo e como é que isso vai se comparando com outras teorias, enfim. É isso aí.